Há corações sofrendo em silêncio, gente com a alma sangrando por dentro, mesmo sorrindo por fora. Gente que ora, clama, jejua, mas ainda sente um vazio que não se explica. Dorme cansado, acorda angustiado, busca resposta, mas o céu parece mudo. O que muitos não sabem e o que poucos têm coragem de dizer é que essa dor profunda pode ser o sinal mais claro de que Deus escolheu você para algo muito maior. Não é loucura, não é exagero, é espiritual. E se essa mensagem chegou até aqui, pode ter certeza, não é por acaso. Pode ser a resposta que você tanto esperou em oração. A verdade é que existe um grupo de pessoas separadas por Deus que sentem dores que o mundo não entende. 7 marcas espirituais que só os verdadeiramente escolhidos carregam. E cada uma delas esconde um propósito, uma revelação, um chamado. Se alguma parte da sua alma tem gritado por direção, se tem sentido que suas orações batem no teto, se os ambientes pesam, os sonhos se intensificam e a solidão se tornou seu lugar secreto, então preste atenção. Esse vídeo pode mudar sua caminhada espiritual. Pode ser o sopro que reacende sua fé em Deus, a chave para sua cura emocional, a palavra de libertação que seu espírito tanto precisa. Milhares estão sendo alcançados por essa mensagem, mas muitos ainda assistem sem se inscrever. Se este conteúdo está falando com sua alma, não hesite. Inscreva-se agora. Ative o sino, porque a próxima oração pode ser exatamente aquilo que Deus quer te entregar. Ele está levantando guerreiros e despertando corações. E você, que sente essas dores, não está sozinho. Assista até o fim. Deus está prestes a falar com você de uma maneira que vai marcar sua história. Há uma dor silenciosa que poucos conseguem nomear. É aquela sensação de não pertencer mais ao lugar onde se está. Os escolhidos por Deus, quando começam a despertar espiritualmente, sentem uma espécie de ruptura interna com o sistema mundano. Nada mais encanta da mesma forma, e o que antes parecia normal, festas, conversas superficiais, ambições terrenas, começa a soar como um ruído desconfortável. Isso não é isolamento comum, é uma separação divina, um chamado invisível que move a alma em direção à presença celestial. A guerra invisível começa a se desenhar nas entrelinhas do cotidiano, revelando que há algo maior sendo preparado. Nesse ponto, a fé em Deus precisa ser cultivada como um escudo, pois o mundo não compreende esse processo. São Miguel Arcanjo, com sua espada flamejante, passa a ser invocado em oração por proteção espiritual, pois há forças contrárias que tentam puxar o escolhido de volta ao padrão comum. Essa desconexão pode causar ansiedade, traumas antigos voltam à tona e o coração clama por consolo, mas é justamente aí que começa a transformação. João 15:19 revela com clareza: mas vocês não são do mundo, pois eu os escolhi. É a intervenção divina, separando para um propósito que ainda não foi totalmente revelado. E por mais que doa estar entre muitos e sentir-se só, essa solidão aparente é o terreno fértil onde a libertação começa a germinar. É nas madrugadas silenciosas, em meio às lágrimas e à oração da manhã, que os céus começam a sussurrar direção divina. Clamores por clareza se tornam comuns, bem como a necessidade de mergulhar em salmos como o 143, buscando sabedoria e consolo na Bíblia Sagrada. Quem vive essa dor precisa entender, é o prenúncio da missão, um tempo de lapidação, onde Deus está esvaziando o antigo para encher com o novo. Quando Deus escolhe alguém, Ele não apenas separa, Ele também afina os sentidos espirituais. De repente, ambientes antes neutros se tornam carregados e a presença de energias negativas passa a ser percebida com clareza quase física. É comum que sons, cheiros, palavras ou até a simples presença de certas pessoas provoquem desconforto, como se algo dentro dissesse: você não pertence mais aqui. Esse discernimento não é fruto da mente, é o Espírito Santo ativando alertas. Muitos relatam sentir calafrios,
dores de cabeça, opressão no peito ou sensação de sufocamento sem causa visível. Essa sensibilidade é, na verdade, um dom que exige oração constante, pois sem proteção espiritual, ela pode se tornar um peso. São Miguel Arcanjo, neste processo, é frequentemente invocado como guerreiro celestial, empunhando a espada flamejante para proteger a mente e o espírito contra ataques na guerra invisível. Essa mudança é parte da cura interior que Deus inicia nos seus escolhidos. A alma passa a reconhecer aquilo que antes ignorava, a atmosfera espiritual dos lugares. Como está escrito em 1 Coríntios 2:14, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus. Aqueles que despertam espiritualmente passam a orar por direção em situações simples, como entrar ou sair de um lugar. A oração pela família, pela vida financeira e até mesmo a oração de cura emocional se tornam práticas diárias. E não é exagero dizer que esse novo olhar espiritual revela traumas escondidos, confronta a ansiedade e convida à meditação e leitura constante da Bíblia Sagrada. Os Salmos, especialmente o 91 e o 23, tornam-se verdadeiras âncoras. É uma fase de profunda fé em Deus, onde o clamor se intensifica e o coração aprende no silêncio como ouvir a voz de Deus. A rejeição dói, mas nos escolhidos, essa dor ganha um peso espiritual profundo. Amigos se afastam, familiares não compreendem mais suas palavras. E até em círculos religiosos pode surgir o desconforto. Mas tudo isso tem um motivo. É Deus operando uma proteção silenciosa, tirando pessoas e ambientes que poderiam desviar o propósito. A princípio, o coração sente solidão, mas depois vem a revelação. Esse isolamento não é castigo, é estratégia divina. João 1:11 ecoa forte nesse momento. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. O isolamento se torna solo sagrado, onde o Espírito Santo começa a ministrar diretamente à alma, revelando direções, curando feridas antigas e conduzindo à libertação emocional. É nesse deserto que muitos encontram força para a oração evangélica poderosa, clamando com fé por sabedoria e clareza. Muitos relatam que é nesse tempo de rejeição que aprendem a verdade sobre a guerra invisível. São deixados de lado por aqueles que não enxergam além da superfície, mas ganham a companhia da presença celestial. A oração da manhã passa a ser combustível para o dia, e a Bíblia Sagrada se transforma em abrigo diário. Salmos como o 143 e o 23 trazem consolo e esperança. O clamor se torna mais puro, mais profundo, mais real. Os sonhos e as visões se intensificam, revelando que Deus está ali, mesmo quando o mundo parece ter virado as costas. É nesse espaço de solidão escolhida que os milagres de Jesus começam a se manifestar no interior. A confiança em Deus amadurece e a fé é forjada como ferro no fogo. O que antes era dor, agora se torna sinal claro de que a intervenção divina está em andamento. Mesmo com conquistas, elogios e estabilidade material, o coração dos escolhidos por Deus começa a ecoar um silêncio angustiante. Nada parece preencher aquele espaço interno que clama por algo eterno. É uma dor sem nome, um vazio que nenhuma realização humana consegue preencher. Essa sensação de inquietação não é um defeito emocional, é um sinal espiritual. É como se a alma, ao se desconectar das ilusões do mundo, passasse a buscar sua verdadeira origem, a presença celestial. Eclesiastes 12:8 afirma com exatidão: vaidade de vaidades, tudo é vaidade. Essa é a dor de quem foi despertado para viver o céu ainda na terra. Um chamado à transformação interior. E nesse processo, muitos voltam os olhos para a Bíblia Sagrada, buscando em cada salmo uma resposta, em cada versículo um consolo, em cada oração evangélica uma direção. Essa angústia também é campo fértil para milagres de Jesus. Ao reconhecer que nada do mundo satisfaz, o escolhido começa a mergulhar na espiritualidade cristã com mais profundidade. A oração de cura emocional se torna um grito da alma. A oração por direção passa a ser rotina,
e o clamor por clareza acompanha cada passo. Muitos passam a buscar o silêncio como refúgio, pois é ali que se aprende como ouvir a voz de Deus. A ansiedade é confrontada, os traumas vêm à tona e, com lágrimas, são entregues nas mãos de Deus. Esse esvaziamento permite que o Espírito Santo comece a reconstruir o interior com novos valores. A fé em Deus deixa de ser uma teoria e se torna a única âncora real. A espada flamejante de São Miguel Arcanjo é sentida em oração, cortando amarras e abrindo caminhos na guerra invisível. É dor, sim, mas é a dor da alma sendo preparada para a eternidade. Os escolhidos por Deus costumam carregar uma sensibilidade emocional tão profunda que por vezes se confundem com a dor dos outros. Eles sentem e sentem intensamente. Um choro silencioso no ambiente, uma notícia triste, ou até uma palavra dita com frieza pode atravessar o coração como uma flecha. Essa empatia espiritual não é apenas emocional, é um dom de intercessão. Jesus, ao olhar para as multidões, sentiu compaixão. Mateus 9,36 nos mostra isso. E é essa mesma compaixão que pulsa nos corações dos escolhidos. Eles oram por pessoas que nem conhecem, sentem peso no espírito quando passam por certos locais e muitas vezes se veem de joelhos clamando sem entender exatamente o porquê. A oração pela família, pela cura interior, pela libertação de outros se torna constante. É como se carregassem uma cruz invisível e, de fato, carregam. Essa dor espiritual traz lágrimas, mas também gera frutos. Durante madrugadas de oração poderosa, esses corações se colocam na brecha por vidas que nem sabem que estão sendo cobertas. Intercedem em silêncio por guerras que não são suas, mas que tocam seus espíritos. É comum que, ao orarem com fé em Deus, sintam calafrios, peso físico nos ombros ou uma exaustão espiritual. Nesses momentos, a espada flamejante de São Miguel Arcanjo é invocada para romper as correntes invisíveis que tentam abater os guerreiros de oração. Salmos como o 23 e o 91 se tornam escudos de proteção espiritual, enquanto clamores por direção e sabedoria ecoam no coração. Essa empatia, quando bem canalizada, transforma-se em milagre. O Espírito Santo consola, fortalece e capacita. E mesmo com lágrimas nos olhos, esses escolhidos seguem na batalha espiritual, com a certeza de que a presença celestial jamais os abandona. Nem todo mundo entende o fardo de ver além. Para os escolhidos por Deus, sonhos vívidos, visões espirituais e percepções profundas se tornam frequentes. Não se trata de imaginação ou exagero, é revelação. Mas esse dom vem com um custo. Muitos não conseguem compartilhar o que veem e sentem, por medo de serem desacreditados ou julgados. Alguns tentam explicar, mas são recebidos com olhares confusos ou ironia. Então, se calam, guardam dentro de si imagens, sinais, mensagens e avisos que não têm para quem entregar. O peso disso é real. Um cansaço espiritual que se acumula, uma dor no peito que não tem causa física. Diversos relatos apontam para repetições numéricas, visões recorrentes e intuições que se confirmam. É Deus falando no silêncio, no símbolo, no detalhe. E quem carrega esse dom precisa da cobertura da oração poderosa, da oração por sabedoria e da presença constante do Espírito Santo para não se perder no caminho. Esse fardo espiritual também é um convite à intimidade. Em vez de buscar validação humana, os escolhidos são levados a mergulhar mais fundo na oração e meditação. É nesse lugar secreto que se encontra consolo. A Bíblia Sagrada se torna um mapa profético, onde cada salmo revela um código e cada passagem é uma chave. O Salmo 91 é abrigo, o 143 é força nos dias escuros. A oração por clareza se torna rotina, assim como o clamor por direção divina. A presença celestial é sentida até nos silêncios mais profundos, quando a alma parece gritar por resposta. São Miguel Arcanjo,
com sua espada flamejante, é invocado nas madrugadas, como guardião dessas revelações que ainda não podem ser ditas. É guerra invisível, mas também preparação. Deus confia grandes segredos a corações que Ele escolheu e que Ele também sustenta. Entre todas as dores espirituais, talvez a mais profunda seja sentir o silêncio de Deus quando mais se precisa ouvir sua voz. Os escolhidos, por mais que estejam firmes na fé, atravessam temporadas em que o céu parece mudo, a oração se intensifica, o clamor se repete, os jejuns se multiplicam, mas a resposta não vem. E esse silêncio não é ausência, é estratégia divina. É o tempo de lapidação da alma, onde a confiança em Deus é testada até o limite. A lógica espiritual, muitas vezes ignorada, é clara. Deus está mais ativo no silêncio do que na resposta evidente. Essa é a fase onde o coração aprende que fé não é sentir, é crer, mesmo sem ver. Muitos relatam que essa dor os faz tocar o fundo do poço, mas é ali que encontram o socorro do Espírito Santo. A espada flamejante de São Miguel Arcanjo, mesmo que invisível, continua abrindo caminho na guerra invisível. Durante essa fase, salmos como o 23 e o 143 se tornam um refúgio. A alma grita por clareza e a oração por sabedoria passa a ser diária. O coração ansioso é confrontado e os traumas antigos voltam à tona, não para ferir, mas para serem curados. É nesse lugar de silêncio que muitos descobrem a oração de cura emocional, a oração pela vida financeira e até o consolo de uma oração cristã dita entre lágrimas. A presença celestial, embora sutil, nunca a abandona. A fé em Deus é refinada como ouro no fogo. A transformação começa no invisível e o milagre vem de dentro para fora. É ali que o Espírito Santo sussurra: ainda que você não me ouça, eu estou aqui. E com esse fio de esperança, o escolhido segue, não por emoção, mas por convicção. Porque mesmo no silêncio, Deus está escrevendo um testemunho eterno. Quantas dessas dores espirituais você tem sentido ultimamente? Qual delas mais falou com a sua alma hoje? Compartilhe nos comentários. Esse espaço é nosso lugar de comunhão, testemunho e edificação. Quando você abre o coração, outros também são fortalecidos pela sua experiência de fé. Estamos juntos nessa jornada e sua história importa. Se essa mensagem tocou você, não deixe passar. Se inscreva agora no canal e ative o sininho. Cada vídeo aqui é preparado com oração e direção divina para renovar sua esperança, fortalecer sua fé em Deus e ser bálsamo para dias difíceis. Ao fazer parte desse canal, você caminha mais perto da presença celestial e se conecta com conteúdos que edificam sua vida todos os dias. Agora que essa palavra te tocou, continue essa jornada espiritual assistindo ao próximo vídeo que aparece aqui na tela. Pode ser exatamente a continuação da resposta que você vem buscando em oração há tanto tempo. Fique na paz, que o Espírito Santo te conduza e que a luz divina te fortaleça a cada novo amanhecer. Deus abençoe você e toda a sua casa. Até o próximo vídeo.